Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E nessa videoaula faremos sobre hiperinsuflação pulmonar. Você sabe por que seu paciente evolui com a hiperinsuflação e quais as consequências clínicas e funcionais disso? Se você desconhece essas respostas, você está na videoaula certa. Então não se esquece, se inscreve aqui no canal, também deixa aí embaixo o seu like e compartilhe esse conteúdo com os seus colegas. Então é isso, bora pro vídeo. Beleza, gente. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a hiperinsuflação pulmonar e os efeitos, né, dessa hiperinsuflação pulmonar. Então vamos começar pensando no seguinte: você está diante de um paciente obstrutivo. Então, um paciente portador de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, ou o paciente com uma asma brônquica. Esses dois pacientes, principalmente, eu vou pegar o paciente com DPOC como principal, né, exemplo. Esse paciente com DPOC, principalmente o enfisematoso, ele teve uma destruição do parênquima pulmonar. E essa destruição do parênquima pulmonar faz com que a capacidade dele retornar à sua posição inicial esteja prejudicada. Então, existe uma redução da elasticidade desse pulmão. É um pulmão extremamente complacente, mas com uma baixa capacidade de retornar à sua posição inicial. Então, pense que durante a inspiração, a pressão intratorácica ela fica cada vez mais negativa. Consequentemente, imagine essa negativação como um vácuo. Então, ela está puxando, tá? Forçando a via aérea a abrir. Se ela força a via aérea a abrir, facilita a entrada do ar. Mas agora pense na expiração. Quando o paciente começa a expirar, o que acontece com a pressão intratorácica? Vai ficando positiva. E quando ela fica positiva, agora ao invés da via estar sendo sugada, puxada, sendo aberta, ela está sendo o quê? Comprimida. E essa compressão faz com que a via comece a estreitar. Pense que o paciente enfisematoso ele já tem uma baixa elasticidade, então demora para esvaziar. Agora imagine essa demora para esvaziar associada a uma via que está colapsando precocemente. Isso é muito comum, por exemplo, no paciente asmático. O que acontece nesse cenário é o ar entrou facilmente, mas o ar não consegue sair de maneira adequada. Consequentemente, isso gera um aprisionamento de ar. Isso gera uma hiperinsuflação pulmonar. Esse pulmão fica hiperinsuflado, fica cheio de ar. E aí você pode encontrar também como hiperinsuflação dinâmica, que seria o quê? Por que é dinâmica? Porque a cada novo ciclo ventilatório existe a tendência de aumentar essa hiperinsuflação, do paciente reter cada vez mais um volume de ar no pulmão. E quais são os efeitos disso? Instabilidade hemodinâmica, porque aquele volume de ar que não está conseguindo sair, ele aumenta a pressão intrapulmonar e intratorácica, o que vai piorar o retorno venoso e, consequentemente, vai diminuir o débito cardíaco. Se o débito cardíaco diminui, a pressão desse paciente cairá. Então, ele apresentará uma instabilidade hemodinâmica. Além disso, como é um pulmão que está hiperinsuflado, isso aumenta o risco de um pneumotórax. Seja ele um pneumotórax traumático, né? Seja ele um pneumotórax iatrogênico ou até mesmo um pneumotórax espontâneo, né? Aquele pneumotórax espontâneo secundário. O paciente com DPOC, ele foi lá, tossiu, rompeu uma bolha enfisematosa. O que pode piorar essa hiperinsuflação dinâmica? Se você usar um volume corrente muito elevado nesse paciente, ele já tem um volume pulmonar alto. Se você estiver colocando mais volume nesse pulmão, vai piorar essa hiperinsuflação. Se você trabalhar com a frequência respiratória muito alta, não vai dar tempo, e um tempo expiratório muito curto, não vai dar tempo desse paciente esvaziar o pulmão. Então, ele vai ventilar mais, quanto mais ele ventila, menor o tempo que ele tem para expirar. Muitas vezes, nosso erro é esse. Eu quero
o paciente está hiperinsuflado, então eu vou aumentar a frequência na tentativa de fazer com que ele elimine mais ar, mais rapidamente. Não, a ideia não é essa. Isso, num paciente talvez com a complacência, com a elastância normal, poderia até ser um pensamento. Mas num paciente com uma elasticidade, né, baixa, reduzida, isso piora a situação, porque ele não tem tempo de exalar. Então ele precisa de uma frequência normalmente mais baixa e de um tempo expiratório mais alongado. Então vejam que isso aqui, ó, esse trabalho fala do paciente asmático, então note que você tem aqui um aumento, ó, a cada novo ciclo ventilatório, um aumento da capacidade residual funcional, mostrando que aumentou o volume desse pulmão, que está aumentando, e a cada novo ciclo, olha como vai aumentando, por isso que é chamado de hiperinsuflação dinâmica, tá? Graficamente, esse aprisionamento de ar, essa hiperinsuflação, ela pode ser observada numa curva aqui, ó, de fluxo no tempo. Observe que o normal aqui você tem a fase inspiratória, fase ex, e o retorno aqui à linha de base, para iniciar um novo ciclo ventilatório, né? Então, começou de novo aqui a inspiração. Note que nessa imagem aqui em cima, ó, você tem a fase ins, fase ex, mas na hora de voltar à linha de base, ele não retorna. E o novo ciclo começa ainda como se esse paciente estivesse expirando. Então, começa um novo ciclo e esse paciente não terminou de esvaziar o pulmão. Isso é um aprisionamento de ar. Veja que no normal, você tem o volume, ó, aumentando e reduzindo, voltando à sua linha de base, que seria, por exemplo, saindo de 0, vai a 500, volta a 0. Aqui não. Note que a cada novo ciclo até existe um certo esvaziamento, mas não é um esvaziamento completo, já que a constante de tempo desse paciente está alterada. E aqui, novamente, mostrando, né, essa repercussão na ventilação mecânica. O que você tem aqui mais cinza seria o padrão normal dessa curva, e essa linha aqui representa esse aprisionamento de ar que acontece no paciente que apresenta essa hiperinsuflação dinâmica. Então é isso, gente. Falamos aqui sobre a hiperinsuflação pulmonar, o que pode gerar essa hiperinsuflação e quais fatores podem piorar essa lesão e também os principais efeitos, o que pode acontecer no paciente que apresenta essa hiperinsuflação pulmonar. Se você gostou dessa videoaula, não se esquece, se inscreve aqui no canal, também deixa aí o seu like, compartilhe esse conteúdo com os seus colegas e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos aqui no canal. Então é isso. Até o próximo vídeo.